MasterChef. Não é só na TV que a gente vê essa competição. Estou aqui para apresentar o Rui Andrade e a Lara Brito, autores da atividade ganhadora da terceira edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito, professores lá da Faculdade Baiana de Direito, que fizeram uma atividade tratando exatamente de uma das pessoas famosas desse show, que era a Paola, por meio de uma atividade voltada para pós-graduação, chamada MasterChef Empreendedora, Sonhos e Aprendizados, o caso do Laguapa e Arthurito. Rui e Lara, se vocês puderem contar um pouquinho sobre como foi essa atividade e como foi aplicá-la. Olá, Guilherme. Claro, prazer poder partilhar com os colegas um pouco dessa experiência e a satisfação de participar do Prêmio Esdras. Amigos, a atividade foi inserida no contexto de um LLM, de uma pós-graduação em Direito Empresarial. Ela foi construída com olhar para desenvolver competências e habilidades que fossem úteis ao profissional. Seja aquele profissional mais experiente, seja aquele profissional em início de carreira que está desenvolvendo aquelas habilidades. Então, ela tem se propõe a ter um caráter reflexivo, mas um direcionamento prático muito claro. Então, e logo o início dela já deixa isso um pouco claro. Lara vai fazer o passo a passo de forma mais direta, mas a ideia da atividade vai desde acompanhar uma narrativa feita por uma empreendedora, tem tudo a ver com o desafio próprio do profissional do direito empresarial, ou seja, extrair uma narrativa empreendedora e dela extrair as questões de relevância negocial e de relevância jurídica. Então, tem a ver com ouvir aquele discurso, conseguir traduzir aquele discurso em preocupações jurídicas, a partir daí conviver, ou seja, fazer aquela correlação entre o discurso e os documentos societários, ou seja, fazer uma análise crítica entre os problemas narrados e como as estruturas posteriormente montadas lidaram ou não lidaram com aqueles problemas. Então, tem uma questão aí de correlação entre o teórico e o abstrato, entre o formal e o operacional. Em última análise, se propõe a oferecer soluções, não necessariamente soluções que mudem o ambiente do direito como um todo. Então, não soluções de alteração legislativa, mas soluções de lida com o ambiente legislativo atualmente existente. A partir daí, nossos alunos assumem um papel de protagonismo para propor uma alternativa. E os professores, nesse contexto, ingressam com um papel de facilitador, oferecendo um pouco do conhecimento técnico, um pouco da experiência prática, seja para conduzir o debate, seja para oferecer uma análise crítica sobre a crítica feita pelo alunado. Mas para oferecer um pouco mais desse passo a passo, minha colega Lara vai acompanhar. Continue aí, Larita. É isso aí. A grande percepção da atividade é a capacidade de desenvolver no alunado a capacidade e a criatividade de ter uma escuta ativa, entender um problema, raciocinar criticamente sobre esse problema e, por fim, conseguir propor soluções. Então, é um caminho que foi pensado para percorrer da prática à teoria e da teoria à prática. Basicamente, se a gente fosse mencionar de forma sintetizada, a síntese da atividade se reuniria em 6 grandes etapas, na qual o professor ele é um grande facilitador e tem um papel extremamente relevante de condução do alunado a esse raciocínio de escuta, de criticidade e de proposição. Então, a atividade ela começou a partir de um vídeo que está disponível no YouTube, né? É o Day One, da Paola Carosella, em que ela narra problemas societários que ela teve. Ela traz a experiência pessoal dela e os pontos em que ela entendeu de conflitos societários na história em que ela viveu e busca compartilhar como ela superou estes pontos a partir, inclusive, do encontro com o novo sócio. Esse vídeo, ele oportuniza um caráter dramatúrgico, então, ele, além de trazer um caso real, ele gera muita interatividade pela posição e pela publicização que Paola oferece, e ele permite ao alunado essa escuta ativa.
Então, a partir dessa escuta, que é recomendável, inclusive, que os alunos façam notas de quais são os pontos centrais. A partir desse primeiro momento, eles seguem para uma segunda etapa, na qual, em grupos, eles debatem sobre os problemas, e aqui o debate, quanto mais livre, melhor, né? Aquilo que a gente chama do toró de ideias. Então, eles debatem livremente, de acordo com a experiência profissional própria, sobre quais são aqueles problemas e quais são os problemas priorizáveis. Então, é uma enxurrada de ideias que devem ser priorizadas para o enfrentamento dessa ideia posteriormente. Depois dessa etapa, em um terceiro momento, esse alunado vai ter contato com os documentos societários, com cópias dos contratos sociais reais. Aqui a gente está falando de documentos públicos, então, de fácil identificação. O alunado tem contato com estes documentos para analisar criticamente. Então, momento de análise daquilo que está documentado versus aquilo que foi narrado. Em um passo a mais, e aí já com a turma toda reunida, o professor direciona um diálogo socrático, um momento em que ele, a partir de determinados questionamentos, ele vai induzindo os alunos a determinadas reflexões. Após esse momento de diálogo socrático, a atividade ela é fechada com a volta desses alunos a grupos de debate para que eles consigam propor. E aqui uma oportunidade de aprendizado de técnica redacional para além da técnica jurídica, propor redações diferentes ou aprimoramentos naqueles documentos societários identificados. Nós optamos por fazer essa proposição por meio de um mecanismo em que a gente pudesse projetar facilmente essa resposta posteriormente, para a gente conseguir, de fato, um outro momento de reflexão dos alunos com aquelas propostas que eles obtiveram. Então, em súmula, o passo a passo, os 6 passos da atividade, ele é mais ou menos definido dessa forma. De maneira geral, eu diria que o grande ponto de destaque da atividade é ela conseguir engajar fortemente os alunos pelo caráter dramaturgo versus vida real, e ela possibilitar esse confronto muito direto e muito real da teoria com a prática. Eu acho que isso aí faz dela uma atividade passível, inclusive fácil, de ser replicada por outros professores. Rui e Lara, muito obrigado pelo relato de vocês. Não é à toa que a atividade foi premiada, foi uma atividade que todo mundo olhou com brilho nos olhos quando viu e acreditou mesmo que os alunos devem ter se engajado bastante. E para quem está nos vendo, se você tiver curiosidade para conhecer um pouco mais sobre essa atividade, entra lá no banco de materiais de ensino jurídico participativo e confere lá o relato sobre essa dinâmica do MasterChef Empreendedora Ganhadora da 3ª edição do Prêmio ESAS do Ensino do Direito. Ficamos por aqui. Obrigado a todos e até mais.